Muita paz. É uma ligação sem fios aqui. Muita paz. Pai do Senhor, mais uma vez, irmão. Muita paz. Hoje estaremos novamente a falar sobre um venho subtítulo na descrição: o sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então, irmãos, estaremos a falar este tema do Novo Testamento, livro de Hebreus. Por fim, terminaremos com uma questão, se você talvez saiba, de quem se fala aqui, este tal Melquisedeque, que já iremos ler sobre a sua descrição no livro de Hebreus. É um dos temas que intriga bastante teólogos, homens de Deus, crentes, procuram saber de quem se trata, de quem se fala quando se diz no Hebreus 7, Melquisedeque. Vamos ler, não é? Para começar. Antes oremos. Obrigado, Santo Espírito, por abençoar esta palavra, abençoar essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os visualizadores sejam abençoados, os irmãos em Cristo, a minha família, a minha esposa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá ler Hebreus 7, versículo 1 a 28. Diz assim a palavra: Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, irmãos, encontrou-se com Abraão, que eu penso no Antigo Testamento. Estaremos a descobrir hoje, estaremos a entender de quem se fala aqui, quem de fato é. Estarei a terminar a live com uma questão a vocês também, os irmãos aí em Cristo, os teólogos. Continuando. Quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Versículo 2, diz assim: E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Conseguem perceber, não é? Deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente Rei de Justiça. Primeiramente, Melquisedeque, o nome dele significa o Rei de Justiça. E também Rei de Salém, que é Rei da Paz ou de Paz. 3, versículo 3 diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, isto é, Jesus Cristo, né? Ele permanece sacerdote para sempre. Podem pesquisar o que é sacerdote, aquele que possui o cargo mais alto, né? Digamos de seguida, versículo 4: considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Versículo 5: aqueles que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. É meio complicado, porque não entendo tão bem. Então vão partilhar aí a vossa compreensão, porque é meio perplexo ou complexo de entender isto. De seguida: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Por isso que se fala de Melquisedeque aqui. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior.
Isto é, Abraão abençoou Melquisedeque. 8. Neste último caso, os homens mortais recebem, estamos já no versículo 8, os homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se fala ou de quem se afirma que vive. 9. E, por assim dizer, até Levi que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão. Versículo 10. Pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, rei da paz, rei da justiça, se encontrou com Abraão. 11. Portanto, se a perfeição viesse do meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei. Quem? O povo recebeu a lei, neste caso, se a perfeição viesse do povo do meio do sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei por intermédio de Melquisedeque. Que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão? Uma questão. 12. Pois mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. 13. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo. A que se refere a essas coisas? Pertence a outra tribo. De quem se afirma essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar. Sabemos se é o Melquisedeque ou é o sucessor de Melquisedeque. Se diz aqui que ninguém ainda serviu diante do altar, isto quer dizer a sua linhagem, né? Ninguém ainda serviu no altar ou diante do altar. 14. Visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, onde está isso? Sim, 14. Visto que ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. 15. E isso é ainda muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque. Quem compreende vai dar o seu parecer e esclarece um pouco este verso aqui, esse certo aqui. Isso ainda é muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levante-se o outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento, isto é claro, não constituído segundo a lei do mandamento, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Este Melquisedeque, como que eu posso perceber, ele não foi constituído segundo o mandamento do homem, mas sim de uma vida indestrutível, que não se destrói. 17. Porque dele se dá testemunho que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, uma esperança melhor é introduzida pela qual nos aproximamos de Deus. 20. Não foi sem juramento que isso aconteceu. Irmão, é um tema interessante, porque neste capítulo eu vejo que parece haver uma semelhança com Isaías 9. Podem pesquisar aí, podem ler. Eu penso, é meu entendimento, hein? 20. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. 21. Mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse. Quem disse-lhe?
Deus. O Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma vida, de uma aliança melhor. 3. E que eles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Sacerdotes antigos, então. Eles não podiam permanecer por causa da morte. Estavam sujeitos à morte, os sacerdotes antigos, né? Como posso perceber aqui. 24. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. 5. Portanto, já estamos a terminar. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Quem neste caso? Melquisedeque. Pois vive sempre para interceder por eles. 26. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. Quem é este Melquisedeque? 27. E que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os antigos sacerdotes sacrificavam os animais como forma de sacrifício, como os sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Quem? Este Melquisedeque. Ele ofereceu-se a si mesmo para ser, neste caso, como posso perceber, o sacerdote, né, de Deus Altíssimo. 28. Isto dá-me a entender que essa passagem, que existe aqui uma pré-eleição, que Deus muito fez muito antes do começo do mundo. Posso perceber assim. 28. Porque a lei constitui-se como sumos sacerdotes, homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui, já estamos a finalizar o trecho aqui do verso 28, constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. Então, irmão, analise a palavra, procure descobrir quem também é este Melquisedeque, um dos homens que se diz ser misterioso da Bíblia. É misterioso porque não vem aqui a linhagem dele, não vem com pai, sem mãe, sem pai. Então fica difícil descobrir quem de fato se trata aqui. Se você já entende, dá seu comentário, ajuda-me a perceber esse trecho, esse capítulo de Hebreus 7, e assim também esclarece a minha dúvida. E ficamos por aqui, irmão. Foi uma grande bênção estar convosco nesta tarde. Deus abençoe. Até a próxima. Shalom.